Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar artigos enriquecidos que posicionam no Google utilizando o ChatGPT com diagramas, tá? E isso é muito importante porque o Google adora esse tipo de conteúdo. Você melhora muito a experiência do usuário em relação a outros conteúdos que estão posicionando aí, que serão muito mais pobres em relação ao seu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, não esqueça. E agora vamos lá. Estamos aqui no ChatGPT e aqui em Alpha nós podemos instalar os plugins, tá? Se nós clicamos aqui, nós temos a opção de instalar plugins em Plugin Store e temos aqui um montão de plugins que podemos escolher para diferentes finalidades. Colocando aqui o nome do plugin, nós podemos clicar aqui em instalar, em install. Nós vamos instalar o Web Pilot e vamos instalar também o Diagram, tá? Como nós podemos ver aqui, Diagram. Nesse exemplo, vamos dizer que nós estamos fazendo keyword research e vamos fazer um artigo para alimentos ricos em proteínas. Então eu vou copiar essa palavra-chave, tá? Existem muitas formas de se criar um bom artigo com ChatGPT. Você tem que trabalhar o artigo, modelar o artigo. Você não pode simplesmente pedir aqui, cria um artigo disso para mim e ele te devolve e você já usa do jeito que tá? Primeiro porque todo mundo está fazendo isso, muitas pessoas estão fazendo isso, então você vai acabar indexando conteúdo aí duplicado, conteúdo de baixa qualidade, então você tem que trabalhar por partes, mas isso é tema para outro vídeo. Nesse vídeo eu quero só mostrar para vocês como podemos utilizar o ChatGPT e criar os diagramas, trabalhar com dados numéricos. Nós podemos montar comparativas aí entre diferentes produtos, por exemplo, comparativas de celulares em diferentes lojas, ou podemos montar aí comparativas de treinos e perda de calorias. Podemos fazer uma série de coisas aqui, tá? A partir de documentos, dados de documentos também e a partir de fontes da web. Por exemplo, aqui eu peço crie um título otimizado para um artigo cujo a palavra-chave principal é alimentos ricos em proteínas, tá? E aqui ele traz, descubra os melhores alimentos ricos em proteínas para turbinar a sua dieta. Então agora eu vou aqui no Google, vou buscar dados, fontes de proteína. Tá? A intenção aqui é buscar números, tá? É buscar dados numéricos para que possamos trabalhar e incluir no nosso artigo, enriquecer ele. Tá? Então se eu busco fontes de proteína, já que o meu artigo vai falar disso, é legal eu citar as fontes de proteína. Aqui eu tenho a primeira posição. Se eu clico aqui, nós saímos aqui, que nos mostra fontes de proteína, 62 alimentos para incluir no cardápio, temos o texto de recheio e temos aqui as 12 fontes de proteínas de carne, tá? E temos uma lista com os números, ok? Vamos deixar isso melhor, tá? Temos as proteínas de ovos. Se nós estivéssemos também diretamente concorrendo com esse artigo, nós conseguimos entregar muito mais valor somente fazendo isso daqui que eu estou dizendo, tá? Ou então podemos trabalhar essa parte para enriquecer o artigo, tá? Ir fazendo o artigo por partes. Então aqui eu vou copiar esse link, vou no ChatGPT e vou falar para o ChatGPT: extraia os dados importantes das fontes de proteína dessa URL, extraia os dados numéricos, ok? Aqui eu coloco a URL, onde eu coloquei dessa URL e enviamos. Começou a trabalhar com o Web Pilot. Então ele já extraiu para nós tudo o que nós queríamos, as fontes de proteína de carnes por cada 100 gramas, tá? E o tipo de carne e a sua grama respectiva para os ovos, ok? E aqui ele tem as fontes de proteína para carnes de peixe, tá? Para frutos do mar, e aqui nós temos para outros tipos de carne. Eu quero separar isso, então também posso dizer: crie uma tabela coerente e útil para as carnes de frutos do mar somente e outra tabela para os outros tipos de carne, vírgula, não use diagram, tá? Para ele não usar o outro plugin, porque às vezes ele usa. Somente crie as tabelas, ok? Enviamos e aqui ele começou a criar as tabelas.
E ele já criou as tabelas separando para nós os frutos do mar e as carnes. Agora temos o restante aqui, eu vou dizer para ele, crie as tabelas para o restante do conteúdo. Ok? Pessoal, ele já me deu todas as tabelas aqui, como vocês podem ver, já fez todas, tá? Já temos todos os dados aqui ordenados para inserir no nosso novo artigo que vai concorrer justamente com esse, por exemplo, nessa SERP, ou porque nós vamos falar sobre proteína em um outro artigo e estamos criando essa parte para depois juntar tudo, ok? Muita atenção com isso. Aqui ele juntou as frutas com os legumes e eu quero separar, então eu vou falar separe as frutas dos legumes. Ok, pessoal, temos aqui as tabelas de fruta, de legumes. Eu vou falar agora para ele criar um gráfico, tá? Então eu vou dizer, crie um gráfico coerente e útil em português do Brasil com os dados da tabela de legumes, tá? Damos um Enter. Já começou a utilizar o diagram. E o legal é que nós conseguimos aí criar diferentes tipos de artigos enriquecidos com diferentes comparações, como eu falei, de preços, tá? De qualquer tipo de dado para ranquear no Google, ok? Porque o Google adora isso, assim como os infográficos, e nem todo mundo está fazendo isso, tá? Aliás, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Olha que legal, que bonito o gráfico que nós já temos aqui, mostrando a quantidade de proteínas em legumes por 100 gramas. E aqui nós temos abóbora, abobrinha, aspargo, berinjela, brócolis, beterraba, cenoura, pimentão. E o ponto aqui, tá? 1.6, 3.6, 3.2... ok? Se nós clicamos aqui, nós podemos acessar o gráfico em uma nova janela. E nós vemos aqui que é uma imagem, é um arquivo SVG e que nós podemos otimizar no WordPress, tá? Tanto podemos trabalhar com ela hosteada aqui, como podemos gerar o gráfico e printar, comprimir o tamanho, tá? Colocar em JPG e trabalhar como imagem normal embutida no nosso artigo, ok? Então vou fechar aqui. E isso que nós temos que fazer é para cada uma da tabela, tá? Aqui eu vou falar para ele me dar o mesmo para a tabela de laticínios, tá? Então eu vou dizer faça o mesmo para, colo aqui, tabela de laticínios. Ok, já terminou, mesma coisa, temos aqui tudo distribuído e sinalizado. Faça o mesmo para, vírgula, mas coloque o G de gramas na frente de cada valor. Enter. Ok, já temos a outra tabela, mas não obedeceu, não colocou o G. Mas sim que nós podemos fazer outro modelo. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos pegar aqui mais uma. Vamos pegar a de carne. Vou dizer, faça um gráfico redondo, útil e coerente para tabela de proteína. Perfeito, aqui nos deu um gráfico redondo, ok? Mesmo sistema, tá? Carne de boi, peru, codorna e tal. E a sua pontuação aí. Agora, pessoal, o que eu faço é o seguinte, vamos pegar o título que a gente gerou aqui primeiro, tá? Copiamos, vamos aqui no Playground. Eu tenho acesso aqui ao GPT-4, sei que nem todos têm. Quem não tem acesso pode utilizar o 3.5, tá? Se tem acesso, utilize o GPT-4 porque é melhor. Temperatura aqui deixo mais baixinha. Aumento os tokens, ok? E aqui eu coloco aqui no sistema. Descubra os melhores alimentos ricos em proteína. Esses são os dados do artigo, ok? Deixei o título aqui, tá? Título, 2 pontos. E aqui o que nós vamos fazer é copiar as tabelas, tá? Então nós temos aqui, ó, copiar, copiamos essa tabela, colamos aqui. Eu tenho colocado aqui as tabelas e também o gráfico, tá? O link do gráfico nós podemos copiar aqui, ó. O gráfico está correspondente a cada uma das tabelas.
Então aqui eu vou dizer: use as tabelas e os diagramas para criar um artigo em formato Markdown. Tá? Por que formato Markdown? Porque nós conseguimos artigos formatados e otimizados como se tivessem HTML, mas utilizando muito menos caracteres, então não vamos ter problemas com os tokens para conseguir artigos formatados, tá? Quando com HTML nós temos muitas vezes problemas por causa do tamanho do token, tá? Ainda que agora com 16K você consegue utilizar e gerar artigos maiores, tá? Vou dizer aqui com criatividade e dinamismo como um humano escrevendo. Lembrando que aqui nós queremos fazer artigos para posicionar no Google para sermos melhor que a concorrência, tá? Vou arrumar aqui, vírgula, o artigo é sobre, vou pegar o título aqui também, vou pegar tudo aqui com título 2 pontos, ponto, vou colocar aqui, utilize bastante Markdown como listas, negrita e etc. Não esqueça as tabelas e os diagramas. Ok, agora nós damos submit. Ok, fui ali tomar um copo d'água e já temos pronto aqui o artigo, realmente 2 minutos. O que eu faço agora é selecionar aqui, selecionamos o artigo. Temos essa ferramenta aqui, Convert Markdown to HTML. Colocamos aqui para ver como ficou esse artigo em HTML, tá? E já vemos aqui o título, descubra os melhores alimentos ricos em proteínas para turbinar sua dieta. Descemos, temos aqui a tabela, tudo formatadinho. Temos aqui o nosso gráfico. Ok, agora vamos aqui em ROM HTML. Damos um Ctrl A, copiamos tudo isso daqui, vamos no WordPress. Temos um artigo aqui, vamos em texto, colamos esse HTML, ok? E vamos em visual. E já temos todo o nosso artigo aqui, está com os nossos gráficos. Podemos diminuir o tamanho, ok? Podemos centralizar, fazer o que for, mas em literalmente 5 minutos podemos ter um artigo desse feito, tá? Aqui em editar nós podemos colocar o Alt, ó, já veio com o Alt otimizado incluso, tá? Gráfico de proteínas e outros tipos de carne, isso é uma maravilha, ok? E aqui se nós vemos, nós temos os outros, tá? Que podemos diminuir ou aumentar. Vamos ver como ficou. Clicamos aqui em visualizar. E temos aí o nosso artigo enriquecido, tá? Com os nossos gráficos. Agora podemos pegar isso e trabalhar o artigo por partes, por exemplo, tá? E criando gráficos de determinadas partes comparativas, tá? Primeiro criamos as tabelas dos títulos que tem o Corinthians, por exemplo, no Nacional e títulos internacionais, e depois criamos as tabelas dos outros times, por exemplo, e depois criamos os gráficos. Podemos fazer uma média, podemos criar um gráfico da média, pedir para ele comparar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo, um comentário, se inscrevam no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e tchau, tchau.